A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje, dia 9 de fevereiro de 2024, vamos aqui estar finalizando hoje o livro de Números. Vamos estar lendo 33, 34, 35 e 36. Eu espero que Deus possa continuar falando aos nossos corações, nos dando sabedoria mais uma vez, usando de misericórdias com as nossas vidas e nos trazendo revelação e entendimento da palavra dele, mas que principalmente possamos ser cheios do Espírito Santo, porque só Deus, irmãos, pode nos dar, pode nos encher e pode nos fazer transbordar da presença de Deus. Amém? Vamos orar, buscar a face do Senhor, que o Senhor possa se fazer presente juntamente conosco nessa leitura e que no nome do Senhor Jesus, que nesta noite o Senhor possa mais uma vez visitar a minha casa, visitar a minha família e visitar a casa de cada um que ouve essa oração. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus e Pai, nesta noite, ó Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer pela tua presença maravilhosa, pelo teu amor, pela tua bondade, pela misericórdia, ó Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, perdoa, ó Pai, cada uma das nossas falhas, fraquezas, pensamentos que outroras não te agradem, ó Pai. Pai, atitudes, ó Pai, que muitas das vezes contrariam, Senhor, a tua vontade. Senhor, muitas das vezes vemos que no Antigo Testamento, ó Pai, as pessoas por várias vezes se faziam, o Senhor se irá, ó Pai. Muitas das vezes com questionamentos, ó Pai. Pai, nós somos humanos e muitas das vezes iramos o Senhor. Pai, mas no nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa agir de misericórdia com as nossas vidas. Pai, no nome do Senhor Jesus, ser conosco, ó Pai, nessa leitura de hoje, nos trazendo revelação, entendimento, ó Pai, que possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, ó Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, traga no Senhor vidas que necessitam desta palavra. Senhor, vidas, ó Pai, que necessitam ouvir, ó Pai, aquilo que o céu tem para cada uma das nossas vidas. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos e convidamos a presença do Teu Espírito Santo nesta noite, no nome de Jesus. Aleluia, paz do Senhor Jesus. Livro de Números, capítulo 33. As jornadas desde o Egito até Moabe. Estas são as jornadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, pela mão de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme o mandado do Senhor. E estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramassés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, no seguinte dia da Páscoa, saíram os filhos de Israel por alta mão aos olhos de todos os egípcios, enterrando os egípcios os que o Senhor tinha ferido entre eles, a todo primogênito, e havendo o Senhor executado os seus juízos nos seus deuses, partidos, pois, os filhos de Israel de Ramassés, acamparam-se em Sucote. E partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Pi-Airote, que está de fronte a Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol, e partiram de Pi-Airote, e passaram pelo meio do mar ao deserto, e andaram caminho de 3 dias no deserto de Etã, e acamparam-se em Mara, e partiram de Mara e vieram a Elim. E em Elim haviam 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. E partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. E partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dófica.
E partiram de Dófica e acamparam-se em Alus. E partiram de Alus e acamparam-se em Refidim. Porém não havia ali água para o povo beber. Partiram, pois, de Refidim e acamparam-se no deserto do Sinaí. Partiram do deserto do Sinaí e acamparam-se em Quibrote Ataavá. E partiram de Quibrote Ataavá e acamparam-se em Azerote. E partiram de Azerote e acamparam-se em Ritma. E partiram de Ritma e acamparam-se em Rimon Pérez. E partiram de Rimon Pérez e acamparam em Libna. E partiram de Libna e acamparam em Rissa. E partiram de Rissa e acamparam-se em Quelata. E partiram de Quelata e acamparam-se no monte de Sefer. E partiram do monte Sefer e acamparam-se em Arada. E partiram de Arada e acamparam-se em Maquelote. E partiram de Maquelote e acamparam-se em Taate. E partiram de Taate e acamparam-se em Tera. E partiram de Tera e acamparam-se em Mítica. E partiram de Mítica e acamparam-se em Asmona. E partiram de Asmona e acamparam-se em Moserote. E partiram de Moserote e acamparam-se em Bené Jaacã. E partiram de Bené Jaacã e acamparam-se em Or Agidgade. E partiram de Or Agidgade e acamparam-se em Jotbatá. E partiram de Jotbatá e acamparam-se em Abrona. E partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. E partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zin, que é Cádiz. E partiram de Cádiz e acamparam-se no monte Or, no fim da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu ao monte Or, conforme o mandado do Senhor, e morreu ali no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. E era Arão da idade de 123 anos, quando morreu no monte Or. E ouviu o cananeu, rei de Arade, que habitava no sul da terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel, e partiram de Or, e acamparam-se em Zalmona. E partiram de Zalmona, e acamparam-se em Punon. E partiram de Punon, e acamparam-se em Obote. E partiram de Obote, e acamparam-se nos outeirinhos de Abarim, no deserto de Moabe. E partiram dos outeirinhos de Abarim, e acamparam-se em Dibon-Gade. E partiram de Dibon-Gade, e acamparam-se em Almon de Blataim. E partiram de Almon de Blataim, e acamparam-se nos montes de Abirim, defronte de Nebo. E partiram dos montes de Abarim, e acamparam-se nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Beté Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas dos Moabitas. Deus manda lançar fora os moradores de Canaã. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra diante de vós, e destruirei todas as suas figuras. Também destruirei todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos. E tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la.
E por sortes herdareis a terra segundo a vossa família. Aos muitos a herança multiplicareis, e aos poucos a herança diminuirei. Onde a sorte sair a alguém, ali a terá. Segundo as tribos dos vossos pais tomareis as heranças. Mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar dele vos serão por espinhos nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. E será que farei a vós como pensei fazer-lhes a ele? Capítulo 34. Os confins da terra. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra de Canaã, esta há de ser a terra que vos cairá em herança, a terra de Canaã segundo os seus termos. A banda do sul vos será desde o deserto de Zim até os termos de Edom, e o termo do sul vos será desde a extremidade do mar salgado até a banda do oriente. E este termo vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim, e passará até Zim, e as suas saídas serão do sul de Cádiz Barneia, e sairá a Azar Adar, e passará o Azimon. Rodeará mais estes termos de Azimon até o rio do Egito, e as suas saídas serão para a banda do mar. Acerca do termo do ocidente, o mar grande vos será por termo, este vos será o termo do ocidente. E este vos será o termo do norte, desde o mar grande marcareis até o mar Or. Desde o monte Or marcareis até a entrada de Amate, e as saídas desde o termo serão até Zedade. E este termo sairá até Zifron, e as suas saídas serão em Azar-Enã. Estes vos serão o termo do norte. E por termo da banda do oriente, marcareis de Azar-Enã até Zefã. E este termo descerá desde Zefã até Ribla, para a banda do oriente de Aim. Depois descerá este termo e irá ao longo da banda da borda do mar de Quinerete até a banda do oriente. Descerá também este termo ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar salgado, até vos será a terra, segundo os seus termos em roda. E Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: esta é a terra que tomareis em sorte por herança, a qual o Senhor mandou dar a 9 tribos e a meia tribo. Porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam também a meia tribo de Manassés, recebeu a sua herança. Já 2 tribos e meia tribo receberão a sua herança daquém do Jordão, de Jericó, da banda do oriente ao nascente. Os homens que devem dividir a terra. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: estes são os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança: Eleazar o sacerdote e Josué, filho de Num. Tomareis mais de cada tribo de um príncipe, para repartir a terra em herança. E estes são os nomes dos homens da tribo de Judá: Calebe, filho de Jefoné. E da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde. Da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislon. E da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buqui, filho de Jogli. Dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Aniel, filho de Efode.
E da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Sifitã. E da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Parnaque. E da tribo dos filhos de Isacar, o príncipe Paltiel, filho de Azã. E da tribo dos filhos de Azer, o príncipe Aiude, filho de Selomi. E da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. Estes são aqueles a quem o Senhor ordenou que repartisse a herança pelos filhos de Israel na terra de Canaã. Capítulo 35. As cidades dos levitas. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel que, da herança da sua possessão, deem cidades aos levitas, e que habitem, e também aos levitas dareis arrebaldes ao redor delas. E então estas cidades para habitá-las, porém os seus arrebaldes serão para os seus gados e para a sua fazenda e para todos os seus animais. E os arrebaldes das cidades que dareis aos levitas desde o muro da cidade para fora serão de 1000 côvados em redor. E de fora da cidade da banda do oriente medireis 2000 covados, e da banda do sul 2000 covados, e da banda do ocidente 2000 covados, e da banda do norte 2000 côvados, e a cidade no meio. Isto terão por arrebaldes da cidade. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais darei para o homicida ali se acolha. E além destas lhe darei 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades juntamente com os seus arrebaldes. E as cidades que derdes de herança aos filhos de Israel, do que tiver muito, tomareis muito, e o que tiver pouco, tomareis pouco, cada um segundo a sua cidade, aos levitas segundo a sua herança que herdar. 6 cidades de refúgio. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando passardes o Jordão, a terra de Canaã, fazei com que vós estejam à mão das cidades que vos sirvam de cidade de refúgio, para que ali se acolha o homem que ferir alguma alma por erro. E esta cidade vos serão por refúgio do vingador de sangue, para que o homicida não morra, até que esteja perante a congregação no juízo. E das cidades que derdes, haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 destas cidades darei daquém do Jordão, e 3 dessas cidades darei à terra de Canaã. Cidades de refúgio serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel e para o estrangeiro, e para que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que ferir alguma pessoa por erro. Porém, se a ferir com instrumento de ferro e morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou se a ferir com a pedra à mão, de que possa morrer, e ela morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou se a ferir com o instrumento de madeira que tiver na mão, de que possa morrer, e ela morrer, homicida é, certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Se também a empurrar com ódio, ou com intento lançar contra ele alguma coisa e morrer, ou por inimizade a ferir com a sua mão e morrer, certamente morrerá o feridor, homicida é. O vingador do sangue, encontrado homicida, o matará. Porém, se a empurrar de improviso, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento sem desígnio, ou se sobre ela fizer cair alguma pedra sem o ver, de que a possa morrer, e ela morrer, ele não será inimigo, nem procurará o seu mal. Então a congregação julgará entre o feridor e o vingador do sangue segundo estas leis.
E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido. E ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungirão com o santo óleo. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos termos das cidades do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos termos da cidade do seu refúgio, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na cidade o seu refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas, depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. E estas coisas vos serão por estatuto, de direito às vossas gerações, em todas as vossas habitações. Todo aquele que ferir alguma pessoa conforme o dito das testemunhas matarão o homicida, mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. E não tomareis expiação pela vida do homicida que, culpado está de morte, antes certamente morrerá. Também não tomareis expiação por aquele que, se acolher à cidade o seu refúgio, para tornar a habitar na terra até a morte do sumo sacerdote. Assim, não profanareis a terra em que estais, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que derramar nela, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vos habitareis, no meio da qual eu habitarei, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Capítulo 36. Casamentos de herdeiras. E chegaram os cabeças dos pais da geração dos filhos de Gileade, filho de filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos maiorais, cabeça dos pais dos filhos de Israel, e disseram: o Senhor mandou dar esta terra ao meu senhor por sorte e herança aos filhos de Israel, e a meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. E casando-se elas com algum dos filhos de outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança dos pais, dos nossos pais, e acrescentada a herança da tribo de quem forem. Assim se tiraria da sorte da nossa herança. Vindo aquele ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança se acrescentaria à herança da tribo daqueles com quem se casarem. Assim a sua herança será tirada da herança das tribos dos nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel segundo o mandado do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José fala bem. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca dos filhos de Zelofeade, dizendo: seja por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará da tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um segundo a sua herança da tribo de seus pais. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da geração da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim a herança não passará de uma tribo a outra, pois a herança dos filhos de Israel se chegarão cada um a sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Macla e Tirza e Ogla e Milca e Noa, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios, das famílias dos de Manassés, filhos do José. Elas foram mulher, assim a herança ficou na tribo da família de seu pai. Estes são os mandamentos e os juízos que mandou o Senhor pela mão de Moisés aos filhos de Israel, nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó. Aleluia, glória a Deus. Aqui encerramos o livro de Números. Glória a Deus. É um livro onde o Senhor vem relatar com detalhes sobre o povo de Israel, quantidade de pessoas,
E algo que eu acho muito interessante é como o povo naquele período se rebelou contra o Senhor. Toda aquela geração desobediente não fez parte da entrada da terra prometida, né? Todos que de 20 anos para cima morreram. Somente de 20 anos para baixo, exceto Caleb e Josué, que fizeram parte do povo que entrou na terra prometida. E isso como aviso para a nova geração, para que eles não transgredissem contra o Senhor, conforme os antepassados deles. Um livro bastante interessante, onde o Senhor vem relatar com bastante riqueza de detalhes sobre os números das tribos, né? As pessoas, e a gente tem uma noção ali mais ou menos como era a quantidade da população do povo de Israel. Vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele por essa oportunidade, finalizando mais um livro para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Amanhã iniciaremos o último livro que contém o Pentateuco, né? Glória seja dada ao Senhor. Aleluia. O Senhor possa continuar nos fortalecendo. É um livro que eu gosto muito, é o livro que vai se iniciar, Deuteronômio. É um livro também riquíssimo na palavra, daquilo que o Senhor traz e ministra aos nossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, neste momento, nesta oração, Pai, eu quero clamar ao Senhor, ó Pai, nesta hora. Pai, visita cada pessoa que se encontra enferma. Visita, Pai, no nome do Senhor Jesus, cada pessoa, ó Pai, que tem enfrentado qualquer tipo de enfermidade. No Teu nome, ó Pai, nós clamamos a Ti e declaramos a cura no nome do Senhor Jesus. Visita, Senhor, quem está enfermo. Visita, Senhor, quem passa por dificuldade. Visita, Senhor, quem neste momento se encontra triste, angustiado. Visita, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, e ministra uma palavra de cura. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, ó Pai. Visita cada vida nesta noite, cada vida que necessita do Teu toque, ó Pai, e seja sobre as nossas vidas, trazendo cura, trazendo restauração, ó Pai, pelo poder que é em Ti. Aleluia. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, porque grande é o Senhor. Obrigada, meu Pai, por mais uma vez estarmos aqui reunidos para juntos adorarmos e engrandecermos o Teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.